Boa noite, como vocês estão? Estão me ouvindo? Vamos chegando. Cláudia, Cristina, seja muito bem-vinda. Companhia Verde, Grace Martins e Désio, sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Beleza, Désio? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sei que aflige a várias pessoas, que é o medo de falar em público e a timidez em geral. Hoje a gente vai abordar esse assunto aí, vou deixar fixado aqui já. E a gente está também no YouTube. A gente está também pelo YouTube aqui, fazendo essa transmissão para vocês. Hoje essa live vai ser bem especial no sabadão. Afinal de contas, ninguém está indo para festa, ninguém está indo para rua, pelo menos é o que dizem, né? Engraçado que eu tava vendo, para quem ouviu falar aí da história do disco voador, né, que caiu, o OVNI que caiu lá no Rio de Janeiro, em Magé. Estavam mostrando muitas imagens assim de várias câmeras diferentes. E enquanto o pessoal estava prestando atenção aos sons e às imagens dos OVNIs, eu estava prestando atenção que não tinha ninguém usando máscara. Em todas as gravações, praticamente ninguém usando máscara. Vamos chegando aí, pessoal. Começar a nossa live. Deixa eu ver aqui como é que tá a transmissão pelo YouTube. Enquanto isso, vocês vão convidando a galera aí, ó. Clica aqui, ó. Aqui, ó, nesse aviãozinho aqui, ó, pra vocês, ó. Tá vendo? Clica aí e convida todo mundo. Vamos que vamos. Deixa eu ver como é que tá aqui o YouTube. Está tudo ok. Para a gente dar início à nossa live. E aí, vê quem é que vem em sua mente agora aí que você conhece, que tem medo de falar em público, uma pessoa que é muito tímida. Quem é aquela pessoa que vem em sua mente agora? Convide ela para essa live. Talvez essa live seja muito transformadora para essa pessoa, pode acreditar. Beleza? Vamos ver como é que tá aqui. Parece que tá tudo ok. Transformadora para essa pessoa, tá? Isso, parece que tá legal. Sempre com aquele delayzinho que é normal mesmo, né? Mas tá tudo ok. Então vocês podem também aqui participar do chat ao vivo aqui pelo YouTube. Acho que eu tô falando Facebook, né? Pelo YouTube. Já tô dando boa noite pra galera lá no YouTube. Tentando, né? Porque com esse teclado aqui, pelo amor de Deus. Olha, dou uma boa noite lá pra galera do YouTube. E vamos que vamos. Comece a convidar aí os coleguinhas. Psicóloga Analícia, seja muito bem-vinda. Como você está? Vamos bater um papo hoje. Aqui, fixei o comentário agora. Vamos bater um papo hoje, Analícia, sobre medo de falar em público e a timidez. Seja muito bem-vindo, Edson, pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, meu querido. Danilo Adomaitis. Desculpe se eu não pronunciei o nome correto, mas Danilo, seja muito bem-vindo. Edson também. Beleza, meu querido? Edson foi o grande aluno aí do curso de formas. Isso aí que vocês estão vendo, ó. Aqui pelo YouTube eu aponto assim.
Assim, deixa eu ver. Aqui é tudo invertido. Aqui, ó. Aqui o curso de formação em hipnoterapia que o Edson fez. Tá aí assistindo. E aqui para quem tá no Instagram, aqui em cima, formação em hipnoterapia no método blindagem. Esse método maravilhoso e revolucionário aí que tá, o pessoal tá gostando muito dessa abordagem aí que eu tenho feito aí com o método blindagem, de uma forma um pouco diferente, né, do tradicional que a gente vê a hipnose. Eu não me prendo mais só à hipnose, né? Eu uso várias ferramentas integrativas para auxiliar no processo. E dia 1º de junho começa a nossa próxima turma, a terceira turma do nosso método blindagem, que começou agora, quando começou essa quarentena. Nós colocamos em prática aí esse curso. Por quê? Porque eu já uso técnicas que não precisa de você estar próximo da pessoa, né? Na verdade, as induções, né? Porque existem muitas induções, principalmente quem trabalha com induções clássicas, né? Envolve indução de choque, envolve alguns toques e tudo mais. Então, por isso que eu achei muito interessante eu trazer para o universo online esse curso, pela facilidade que é, porque você pode fazer todas as induções, todas as rotinas, todos os procedimentos. Você pode fazer a terapia e usando a hipnose na sua terapia, porque hipnose não é uma terapia, a hipnose é uma ferramenta terapêutica. Por isso que o curso é de formação em hipnoterapia, porque você vai aprender hipnose e vai usar várias ferramentas terapêuticas dentro da hipnose, beleza? E vamos chegando aí, ó. Gina, seja muito bem-vinda, Gina. A psicóloga Analícia tá falando aí, muito bacana o assunto, parabéns, muito obrigado. É, porque eu vou falar, na verdade, de mim. Eu vou falar de mim, né? Quando eu falo de timidez, de medo de falar em público, eu tô falando de mim também. Então, eu sou o produto disso tudo, eu sou o resultado aí desse trabalho de mudança aí. Não só com relação à timidez e com relação a falar em público, mas ataques de pânico que eu tinha e tudo mais, e me recuperei completamente com esses recursos que eu uso hoje em dia e que eu desenvolvi esse método blindagem. Por isso que eu digo que o curso é de hipnoterapia. Não fique esperando que vocês vão fazer um curso de hipnose como qualquer outro, entendeu? Vocês vão... É um curso além da hipnose, na verdade. Por isso que eu coloquei esse nome de método blindagem. Porque que acontece muito? A pessoa faz a terapia e depois, quando volta para o meio ambiente, volta para o meio externo, onde às vezes é onde está o problema dela, ela não consegue segurar tudo aquilo que talvez tenha sido muito legal no momento da sessão da hipnose, na sessão que ela tenha passado, seja lá qual for, mas quando volta para a realidade do dia a dia, acaba sucumbindo mais uma vez a esse tipo das sensações psicofisiológicas e tudo mais, e acaba precisando de estar voltando sempre para a terapia. E nesse método blindagem, como o nome já diz, é para você se blindar. Seja muito bem-vindo, Tucunaré, João Vitor, João Wagner, tá tudo J, né? J Vitor, J Wagner, eu acredito que seja João. Márcio Faveiro, seja muito bem-vindo, meu querido. Terezinha Tupinambá, motivacional, seja bem-vinda, Terezinha. Marinho, Bruno, convidem aí, pessoal, convidem mais gente aí, porque essa live com certeza vai ser bem interessante. Também estamos pelo YouTube. Você pode digitar lá no YouTube Alex Cobres Terapias Práticas, e você pode também assistir essa live pelo YouTube, pode digitar lá, pode mandar também mensagens. Pelo menos até enquanto não cair aqui a bateria do celular. Aí o Edson está falando aqui, grande curso. O Edson foi meu aluno do curso, está falando aqui, grande curso. Mas então, pessoal, agora que eu já fiz o marketing do meu curso, eu vou falar um pouquinho antes também sobre os projetos que estão por vir por aí, enquanto vocês vão convidando mais pessoas. Enquanto vocês não convidarem mais pessoas, eu vou ficar fazendo propaganda aqui, enrolando vocês. Então convido o pessoal aí para começar a dar conteúdo, porque vai ter prática. E vocês sabem que no Instagram só temos 1 hora. Aqui no YouTube eu posso até dar uma estendida, mas aí no Instagram só temos 1 hora. Então convide a galera aí, porque eu só vou começar quando tiver uma galera legal, porque vai ser uma informação boa para vocês. Eu vou ensinar práticas para você trabalhar a timidez e trabalhar dificuldade em falar em público. Pessoas que têm muita dificuldade em falar em público, como eu já tive, como eu enfrentei vários problemas. Eu não vou começar a falar agora, eu vou começar a falar quando vocês chamarem mais pessoas. Então convidem mais gente e se preparem para o curso de formação em hipnoterapia, que vai começar no dia 1º de junho. Já estamos na segunda turma e iremos começar a terceira turma agora no dia 1º de junho.
E continuando aqui, temos também a nossa terapia online. Pessoal, tem muita gente me procurando para atendimento. Por quê? Lógico, por conta da quarentena, né? Se o Brasil já é o campeão mundial em ansiedade, imagine agora na quarentena. Quem não tinha problema de ansiedade está tendo problema de ansiedade, entre outros problemas. Então, tem muita gente me procurando. Então, para conseguir manter essa demanda, eu já tinha um projeto que foi logo, inclusive quando eu comecei a falar em público com relação à hipnose, eu criei um projeto chamado Jornada ao Inconsciente, que explicava como funcionava a hipnose e tudo mais, e dava maiores detalhes. Então, inclusive eu não vou nem começar a falar disso agora, daqui a pouco eu vou começar a falar disso, certo? Mas, voltando para a terapia online, quando eu comecei a desenvolver, voltando de novo, quando eu comecei a desenvolver esse Jornada Inconsciente, eu vi que você poderia fazer vários procedimentos em conjunto com várias pessoas e com ótimos resultados. Cada vez mais eu fui melhorando, certo? Essa abordagem até chegar no que é hoje o método blindagem. Então, assim, esse método, a terapia em grupo, através do método blindagem, também é fabuloso. Várias pessoas também estão tendo resultado. Já tivemos quatro turmas da terapia em grupo e agora vai começar a nova turma que vai começar também. Vai começar quando? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, sim, é toda segunda, porque antes era definido. Eram 5 dias, eu pegava uma turma durante 5 dias, depois renovava a turma. Agora vai ser o seguinte, pessoal, vai ser aberto a todos e toda segunda vai ter uma sessão de terapia em grupo para todo mundo, ok? Então, essa terapia em grupo vai ser... Você pode assistir tanto pelo YouTube como você pode assistir aqui pelo Instagram, ok? O que mais? Vai começar a segunda, vai ser toda segunda às 7 da noite. Tanto é que é às 7 da noite, porque às 8 da noite começa o curso de hipnoterapia, né? E há uma coisa que eu quero falar com vocês. Se vocês quiserem saber informações, quiserem saber sobre datas de curso, sobre live, datas de live, as próximas lives, que a gente faz live o tempo todo, com várias pessoas, eu não faço live só sozinho, eu faço várias lives com várias pessoas. Então vocês podem ir no Instagram, vocês vão ficar sempre atualizados com relação a isso. E agora acabei de ver que vai cair a bateria daqui do computador para quem está no YouTube. Então vai todo mundo para o Instagram, porque meu computador está com problema. Acabou de dizer que está com bateria baixa, porque esse computador é muito bom, mas já tem muito tempo. E eu estou vendo aqui a primeira vez que está acontecendo isso com ele. Eu vi que já estava baixando a bateria. Então quem tiver no YouTube aí, corre lá para o Instagram. Enche lá o Instagram, convida mais gente nessa transição aí. Ó, a Terezinha Tupinambá tá dizendo: boa noite, vou ali convidar mais alguém e já volto. Isso, convido um monte de gente. Thiago Santoro, seja muito bem-vindo. Beleza, meu querido? Thiago também contribuiu com a live maravilhosa sobre hipnose para crianças e adolescentes. Lima, grande psicólogo aí, que trabalha com sexualidade. Grande fera aí. O Esdra, grande baixista. Beleza, meu querido? Como é que você tá? Convida aí a galera aí, daqui a pouco a gente vai começar com essa live. Daqui a pouco vai cair aqui para quem estiver no YouTube. Então, mais uma vez, quem estiver no YouTube, corre lá pro Instagram. O que é que eu tenho mais para falar com vocês? Deixa eu ver, eu acho que é só isso. O nosso curso de Hermetismo e Geometria Sagrada iria começar ontem, mas adiamos e mudamos agora para o dia 1º também. Então, no dia 1º de junho, começa às 5h30 o curso de Introdução a Hermetismo e Geometria Sagrada. Anotem, 5h30, 5h30 no dia 1º, curso de Introdução ao Hermetismo e Geometria Sagrada. E no dia 1º também, às 7 horas, começa a terapia online, a terapia em grupo online, para você que está com muita ansiedade, para você que está muito depressivo, para você que não está legal, para você que quer mudar o comportamento, para você que quer transformar algo em você. Toda segunda, às 7 da noite. Grande Dória, seja bem-vindo. Multi Invest também, seja bem-vindo. E às 8 começa, às 8 do dia 1º, que na verdade toda segunda, né, mas no dia 1º também vai começar o nosso curso de hipnoterapia online. E saibam que esse curso não é um curso de aulas gravadas, são aulas ao vivo, você irá participar, só que você tem essa maleabilidade de, se você não puder assistir as aulas, elas estarão gravadas. E suas dúvidas você anota direitinho, passa para mim que na próxima aula
A gente tira a dúvida todo mundo junto, para todo mundo participar. Beleza? Então, cadê, pessoal? Convida a galera aí. Convida a galera aí pra gente começar. Senão eu vou continuar enrolando vocês aqui. Vou tocar violão, vou fazer alguma coisa aqui enquanto não chega a galera. Porque assim, essa live eu vou entregar conteúdo para vocês de verdade, certo? Eu vou ensinar práticas para você trabalhar, controlar o seu medo de falar em público e a sua timidez, que é algo que, assim, inclusive eu vou começar essa live aqui contando a minha história, porque quem me conhece, inclusive, acha até que eu não sou tímido e que eu nunca fui tímido. Por quê? Porque eu sempre fui um cara brincalhão. Na verdade, o meu modo brincalhão de ser, eu acabei descobrindo que era uma forma de eu esconder essa minha timidez, certo? Porque no fundo, eu sempre fui tímido. Em certas situações, esse momento de brincadeirinha já não funcionava comigo também, era só de vez em quando. Era para eu me relacionar, mas em certas situações assim, eu sempre me pegava no modo defensivo, que é como o tímido sempre tá, ó. O tímido tá sempre no modo defensivo. Maria Tereza, seja muito bem-vinda. E eu não peguei minha água hoje, meu Deus do céu. Minha boca vai secar. Ó, enquanto vocês convidam mais pessoas aí, eu vou aqui pegar um copo d'água pra gente começar a nossa live, beleza? Pronto, pessoal. Agora já tô com minha aguinha. Agora tá beleza. Vamos lá? Chama o pessoal aí, senão eu vou ficar enrolando vocês. Vou voltar a falar do meu curso de formação em hipnoterapia, que está aqui. Para quem está no YouTube é assim, para quem está no Instagram é assim. Aprenda de verdade, tá vendo aí? Aprenda de verdade o nosso método blindagem. Vai começar no dia 1º de junho. Nossa turma aqui, a gente estamos na terceira aula da nossa segunda turma. Em breve estamos encerrando e começando no dia 1º, sempre com poucas vagas. Eu não coloco muitas vagas porque esse curso é ao vivo. Eu quero interagir de verdade com os alunos, para depois que terminar a aula poder entrar em contato comigo. Tem o nosso grupo fechado no Telegram, onde a gente está tirando sempre dúvidas. Eu estou sempre promovendo mais lives. Todas essas lives sempre são praticamente aulas dessas lives. Eu convido pessoas muito especiais da área, pessoas que entendem do assunto, para falar sobre a mente humana em geral. Inclusive, no dia 22, anotem aí, no dia 22 teremos uma live com o grande, mas quando eu digo grande, não é conversa fiada não, o grande André Ariovaldo. André Ariovaldo é o mestre da PNL. Para quem gosta de PNL de verdade, André Ariovaldo passa isso de uma forma muito prática, muito prática. Que a PNL tem umas coisas meio viajadas, mas se você conseguir pensar algumas coisas bem especiais, você traz para a clínica e você tem resultados maravilhosos, maravilhosos. Grande Marcela, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Marcela? Saudade. Wagner Muniz, olha só quem está chegando. Beleza, Wagner? S. Susi 01, seja bem-vinda. Graziela Souza, seja muito bem-vinda. Agora sim, eu acho que a gente agora já pode começar a nossa live falando sobre... Peraí, eu não acredito que eu não fixei. Eu tinha certeza que eu tinha fixado o fixar comentário. Não está fixando comentário mais esse troço. No meu tempo fixava comentário, não está mais fixando comentário. Fixando o comentário. Então, seja muito bem-vinda, Rayane. Como é que você está, minha querida? Beleza? E Ana, agora sim está chegando gente. Agora essa live vai começar de verdade. Manuel, vendedor. Olha aí, para quem é vendedor para a área de vendas, aprender técnicas de hipnose é muito legal. Quando você é bem intencionado. Maravilha, pessoal. Então vamos falar
a nossa live de hoje. Até agora o YouTube não caiu. Aqui está dizendo que a bateria já acabou do computador, mas não caiu. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, por enquanto, estamos passando também no YouTube, para quem prefere assistir pelo YouTube, e também aqui pelo Instagram. E acabou de chegar aqui a grande Tatiana Trade também, nossa baixista. A Tatiana Trade, eu vou falar aqui para vocês. Ela é uma baixista que toca muito, sempre admirei. A gente nunca teve assim, a gente sempre já se cruzou em eventos, porque eu sou músico também, mas a gente nunca parou mesmo assim para bater um papo de verdade. Só que eu conheço ela já de muitos anos, inclusive, por sinal, e eu sei do trabalho dela como baixista. Ela é fenomenal tocando baixo, e eu descobri também que ela é terapeuta. Eu convidei ela para fazer, aí é que vem agora o gancho, porque eu tô falando dela. Seria muito bem-vinda, Tatiana, por sinal, Lucas, Neivas, Liz. Eu tenho esse projeto chamado Hipnoarte, que é hipnose com arte, onde eu convido vários artistas e eu falo sobre hipnose e sobre arte, até a relação que tem a hipnose com a arte, essa forma contagiante que a arte tem de sugestionar muito pra gente, trazer emoção pra gente. E como a hipnose é um estado natural, e quando você elicia a emoção a partir de qualquer coisa já é um estado hipnótico, então a arte realmente é hipnótica. Então eu convidei a Tatiana para bater esse papo enquanto baixista, eu chamando ela enquanto baixista, porque era hipnoarte, hipnose com arte, e ela veio me falar que ela trabalha com um monte de terapia também, inclusive algumas que eu nem sei falar o nome direito, mas na divulgação eu vou colocar lá, se ela quiser também falar aqui, pode digitar aí quais são as suas especialidades terapêuticas. Eu digo, olha só, então tem tudo a ver, além da religiosidade dela, que é voltado também muito para o mental, né? Trabalha muito com transe, então vai ser um bate-papo maravilhoso, com certeza, que vai ser no dia 18. Agora, a gente está aqui dia 16, depois de amanhã, então. Vai ser já, a gente vai ter esse papo aí, eu e a Tatiana Trade, falando sobre hipnose, sobre as terapias que ela faz, e sobre baixo, sobre música. Quero saber sobre as influências dela, porque ela toca muito de verdade. Então eu quero saber um pouco mais sobre as influências dela, sobre quando ela começou. Tem a família dela, na verdade, já tem essa veia, né? Eu conheço o irmão dela, o Thiago Trade, também, que é músico, baterista, muito instrumentista, na verdade. Igual a mim, que toca um bocado de coisa. A mãe dela também, que é terapeuta, então eu conheço o pessoal e todo mundo é muito talentoso, muito artístico. Então vamos começar agora a nossa live. Muito bom, né, Iana? Pois é. Falando sobre medo de falar em público e sobre timidez. Pessoal, antes de mais nada, meu nome é Alex Cobbs, hipnoterapeuta, sou acupunturista também e treinador comportamental. E a gente vai bater esse papo um pouquinho e eu vou ensinar para vocês. Aí é que tá. Afinal de contas, nosso instituto é Instituto de Terapias Práticas. Então eu vou passar práticas para vocês trabalharem a timidez e como falar em público. São técnicas realmente efetivas, baseadas em neurociência. Então assim, não é conversa fiada, não é papo de oba-oba. Como eu falo, eu gosto de mostrar as coisas simples, fáceis e efetivas, que tem resultado e que tem facilidade para usar. Porque tudo que é difícil, se a pessoa está num estado de problema, ela já tem que fazer muito esforço para mudar. Então, quando você facilita o processo, fica muito mais fácil da pessoa engajar. Então, eu comecei a me perceber como tímido. Deixa eu ver aqui se eu digo, vou lembrar aqui exatamente. Mas, enfim, em várias situações, da escola. Essa coisa de me chamar para ir lá para frente. Para quem passou ou já passou por essa situação, sabe, você está na sala de aula, o professor fala de algum assunto no dia e no outro dia ele chama alguém para falar sobre o assunto. Então, para fazer uma resenha, faça uma resenha que no outro dia eu vou chamar 2 ou 3 alunos aqui na frente. E eu, com certeza, era a pessoa que praticamente eu não ia para aula nesse momento, para não correr o risco de ser chamado para ir para lá para frente, porque eu ficava nervoso e alterava a minha fisiologia. Ou seja, não era só ficar nervoso de saber que eu ia gaguejar e tudo mais, não. Eu ia começar a passar mal mesmo. O meu corpo ia começar a responder, ia ativar a amígdala, né? Que não é essa amígdala daqui, é uma estrutura que a gente tem no cérebro. E começa a disparar a adrenalina, noradrenalina, e você começa o coração a disparar, a respiração a alterar. E para você falar em público nesse estado, vai dar merda, é certo. E assim,
Eu sempre me ausentava dessas situações. Ó, o Idésio tá falando assim, tá falando aqui, eu odiava apresentar trabalho, morria de vergonha. Exatamente, Idésio. Eu não sei se era exatamente vergonha, ou se era timidez, ou será que tem relação uma coisa com a outra? Então, Cobbs, esse efeito de fundo tá batendo onda, o Dória tá falando, massa. A intenção é essa. Aí o Idésio falou, também foi muito trabalhoso mudar isso. Pois é, Idésio, não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia, por quê? Porque quando a gente cria uma crença de que algo não vai dar certo e você reforça essa crença e a crença tá inserida inclusive no loop hipnótico, né? Que depende de 4 fatores, uma delas é a crença. Então quando você tem essa crença de que você não, de que você é tímido, que você tem vergonha, que você vai chegar se tiver que ir para palco, você vai gaguejar. Por mais que você tenha o conteúdo ali todo estudado, você não tem a confiança, a segurança de subir no palco. E se você subir no palco assim, com certeza não vai dar certo. Porque você já se encarregou de mandar essa mensagem para o seu cérebro desde a hora que você acordou até o momento de que você vai executar. Um exemplo, você vai ter que dar... Você é uma pessoa que não tem costume de falar em público e caiu nessa armadilha de ter que falar em público, né, em alguma palestra, alguma coisa, e você não tem como dizer não. E vamos supor que essa palestra é às 6 da tarde, né, 6 da noite. E você já dorme, você tem essa notícia à noite, você praticamente já não dorme por conta disso. Provavelmente você não vai dormir lendo o conteúdo para fazer tudo direitinho, o que não é uma coisa legal para começar. Isso não é legal, você nesse momento fazer esse tipo de coisa. Grande Sidney, seja muito bem-vindo, meu querido, beleza? Grande Rodolfo. Então, deixa eu ver aqui se tem mais gente aqui chamando. Não. E cara, assim, para ficar pensando em falar em público, começa a ter essa mudança de fisiologia. Então, antes de mais nada, para vocês entenderem o que acontece com os nossos caminhos neurológicos da ansiedade, que é uma coisa que tem sido falado muito hoje em dia, né? A nossa ansiedade, as nossas sensações psicofisiológicas da ansiedade, as sensações corporais da ansiedade, elas vêm por 2 vias, elas podem chegar a gente por 2 vias. Elas podem vir através do pensamento, ou seja, você começa a pensar que amanhã eu vou ter que palestrar, ai meu Deus, eu vou gaguejar, eu vou ficar nervoso, o pessoal vai perceber. Então, através desse pensamento, isso vai para o corpo e você começa a sentir os desconfortos, e aí já não dorme bem, no outro dia você acorda preocupado. Até o momento seu corpo, você às vezes dá dor de barriga, né? Você fica todo desregulado, né? Então você não consegue trabalhar esse tipo de coisa. Por que acontece isso? Porque você começa a pensar e do seu pensamento, e aí vai direto para a amígdala, e você tem essa reação que é a reação de luta e fuga, e dispara a adrenalina, noradrenalina, vários hormônios que vai deixar você bolado, como as pessoas falam, né? Mas só que tem um outro lance. Independente de você estar pensando ou não no problema, e pelo fato de você sempre estar pensando no problema, pode acontecer uma coisa chamada sequestro da amígdala. É quando, antes de passar pelo pensamento, a amígdala já pega a informação, o estímulo que é dado, e você já começa automaticamente a passar mal, sem nem pensar em nada. Automaticamente você começa a passar mal. É por isso que muitas pessoas, as pessoas dizem assim: pô, eu não tava nem nervoso, olha só, eu não tava nem nervoso próximo da hora da reunião, mas na hora que eu subi a escada, começou meu coração a bater do nada. Então são as pessoas que estavam até preparadas para a reunião, ou achando que estavam preparadas para a reunião, mas no momento que botou o pé na escada para subir, o coração disparou e teve aquilo tudo, porque ela não se preparou antes. E o que é que aconteceu? Sem ela pensar, sem nada, disparou aquele gatilho por causa do momento, talvez no momento de subir a escada no palco, tem havido alguma memória inconsciente, eu estou falando aqui inconscientemente, e disparou o gatilho e ela começou a sentir aquilo sem estar pensando nem que ia passar mal, como acontece com muitas pessoas. E eu passei muito por isso. E na minha fase de faculdade, e essa aí foi a minha pior fase, porque na escola você ainda pode enrolar, né? Porque escolhem algumas pessoas para você apresentar. Mas na faculdade tem alguns momentos que você não pode ficar fugindo o tempo todo dessa coisa de falar em público.
e de falar pro pessoal, né? Então tem os seminários, né, na faculdade e lá vai eu falar, eu não lembro nem de que assunto foi. Eu fui falar de algum assunto. Eu fiz curso de biblioteconomia e documentação na UFBA, né? Não concluí o curso não, fiz um bom tempo, mas acabei não concluindo. Enfim, tive que fazer um seminário falando sobre o assunto, sei lá qual era, eu não lembro. Se eu estava tão nervoso na hora, imagine se eu ia guardar essa memória de qual era o assunto. Eu lembro da memória do problema lá, eu passando mal. Então, eu cheguei, né, para frente da sala, falaram as duas pessoas primeiras antes de mim, né, que era o meu grupo, e aí era a minha vez de apresentar. Qual é a primeira coisa que a pessoa faz quando ela está querendo se esconder, quando ela não está segura? É ir para trás de alguma coisa. O que é que o cara faz na guerra para não tomar tiro? Vai para trás de uma barricada, né? Vai se blindar, né? Falando do método blindar, ele vai se blindar. Então, pode ver que o cara que está desenvolto no palco, está tranquilo, se ele estiver falando atrás de um púlpito, e se não for uma coisa muito formal, vai ter um momento que ele vai sair do púlpito e vai lá na frente falar com o pessoal, porque ele está seguro de si. E a pessoa que está nervosa, o púlpito, ou a cadeira, a bancada, seja lá o que for, já é uma blindagem para a pessoa que está nervosa. Então, assim, e eu já usei logo isso quando eu cheguei. Isso eu estou falando para vocês porque eu entendo hoje isso que aconteceu comigo lá, a minha forma de agir. Porque eu já entendo como é a comunicação não verbal, a linguagem corporal. Então o que foi que eu fiz? Eu fui direto para trás da mesa, coloquei o livro em cima, o livro, a apostila, eu não lembro o que era, realmente eu não lembro, em cima da mesa aberto e coloquei as mãos dentro do bolso para começar a falar. Minha respiração muito ofegante, meu coração batendo muito forte, minha mão tremendo, eu escondi a mão no bolso, mas estava tremendo. E aí vem um grande lance, ó, o cabra aqui, ó, usa óculos. E o fato de eu botar o livro em cima da mesa, eu estar em pé, eu não estava conseguindo ler, porque eu estava sem óculos. Então eu tinha que pegar o papel e trazer até mim. E o que foi que eu fiz? Quando eu peguei o papel, eu tirei a mão do bolso, peguei o papel para olhar, minha mão tremia. Então assim, pessoal, as pessoas não perceberam que eu estava nervoso. Mas é como diz a música de Gilberto Gil, quem sabe de mim sou eu. Eu tava todo cagado, certo? Fazendo aquilo ali. Então assim, foi uma situação horrível para mim. Inclusive quando terminou, não teve aquela satisfação de, poxa, pelo menos foi até o fim. Não, porque eu fui até o fim, mas foi horrível, certo? Eu fui até o fim, mas foi horrível. Aí, o computador acabou de desligar aqui, como eu falei para vocês, o que ia acontecer. Mas ainda bem que estamos aqui no Instagram. Continuando aqui no Instagram, vamos lá. Então, e aí eu vi que eu tinha um problema sério com relação a falar em público, né? Em falar diante das pessoas. E, nossa, já são 10h30. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir aqui, certo? 1 hora de live, praticamente falando da parte teórica, porque vai ser muito importante. E talvez não dê tempo de fazer a parte prática, e aí eu faço mais 1 hora, eu abro aqui a live de novo, a gente faz mais 1 hora, não mais 1 hora, mas o que a gente precisar de fazer com a prática, porque antes da prática eu tenho que explicar para vocês tudo direitinho, beleza? E até contar sobre mim, para ver se alguém até se espelha, alguém que passa, porque tenha passado por situação igual a minha, então isso faz parte de todo o processo antes da prática, beleza? Então, falando em público, tudo mais, deixa eu voltar aqui. Então eu tinha esse problema de falar em público. E começou a melhorar aos poucos, quando isso em 2000. Eu fiz faculdade, eu entrei para a faculdade em 99. E em 2000 eu larguei a faculdade, abandonei a faculdade, também porque eu não me identificava com o curso. E eu comecei a estudar, aí que eu fui para a área de terapias e comecei a estudar massagem, né? Massoterapia. Comecei a estudar massoterapia e logo depois eu comecei a estagiar lá e foi quando eu comecei a ensinar para as pessoas e comecei a me relacionar mais com as pessoas. Só que é diferente de você ir para um palco, você já aprendeu a dar massagem, você já tinha até uma certa autoridade com relação a isso, estava fazendo ali o tempo todo, aquilo já estava acostumado a fazer, certo? Então eu tinha uma certa facilidade, chegava 1 ou 2 pessoas, eu mostrava como é que era, mas não era
estarem sentadas olhando para você, você dando uma aula de massoterapia. Era tudo muito prático, ali deitava na maca e eu mostrava os pontos. Então, mas de qualquer forma já foi um modo de eu ir desbloqueando. Mas a dificuldade era incrível, absurda assim. E era uma coisa que eu sempre quis falar em público. Eu sempre quis poder falar algumas coisas que eu pensava assim, reunir gente e falar. Eu sempre quis, mas para vocês verem uma coisa que é muito interessante, que é se falado, inclusive na neurociência. Entre a vontade e a imaginação, sempre a imaginação vai ser vencedora em todo o processo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sempre tive muita vontade de falar em público. Eu não apenas era tímido com relação a falar em público e não gostava e me sentia forçado, não. Eu queria falar em público. Eu gostava de falar em público, só não tinha coragem. Só era muito tímido, tinha vergonha, como alguém também colocou aí. Josi Varjão, seja muito bem-vindo. Alô, pro grande querido, seja bem-vindo. Você quer um presente, seja bem-vindo. Jonas de Onda, seja bem-vindo também. O Ideias está falando, eu era assim. Pois é, então me bloqueava muito e começou a melhorar depois do curso de massoterapia, mas assim a dificuldade era grande com relação a esse tipo de coisa. Alcanta Souza, seja bem-vindo. E com o tempo eu fiz, cara, porra, eu gosto de falar em público e tenho vergonha de falar em público. Então isso é horrível, né? Porque se você não gosta de falar em público também e tem vergonha, então une uma coisa junto com a outra, então, e a pessoa não tá nem aí. Mas eu gostava de falar em público, eu sempre gostei de falar em público. Eu já sonhei falando em público, sabe, para um monte de gente. E até que em 2000 também, foi quando foi a grande virada na minha vida, quando eu conheci o Kybalion, que é um livro que fala do hermetismo, né? Que fala de como que o todo é mente, o universo é mental. Então fala muito de como você controlar tudo através da mente. E eu comecei a entender, voltando aqui, ó, que eu tinha me perdido, a imaginação e a vontade. Para vocês entenderem, eu tinha muita vontade, mas a minha imaginação me impedia. Como assim a minha imaginação impedia? Aí eu digo, eu já estava sendo um grande hipnotizador de mim mesmo. Já fazia uma grande auto-hipnose, só que contra mim. Por quê? O maior poder do processo hipnótico é o poder da visualização. Não o poder da visualização, que não é um poder. É simplesmente você imaginar, criar telas mentais com o que você quer fazer já pronto. E quando você está no estado de problema, você só cria a tela mental do problema. Quando eu subir no palco, eu vou começar a passar mal. Já sei como é que vai ser. Eu vou subir, meu coração vai bater forte. Eu vou subir, eu vou gaguejar. E na sua mente você já se vê fazendo isso, por mais que você tenha vontade. Por isso que se diz, a própria neurociência já abalizou isso e que já é falado há muito tempo. O Emily Coué fala, todas as pessoas que falam inclusive de autossugestão, de auto-hipnose, falam isso. Entre a vontade e a imaginação, sempre a imaginação vai ser muito mais poderosa. É por isso que muita gente fala assim, você tem que imaginar, você tem que acreditar, mas não é só acreditar, é acreditar e imaginar mesmo, criar tela mental na sua mente daquilo já sendo feito, sendo realizado. Como se você pudesse apertar um botão de acelerar para o futuro e um futuro que você deseja para você já realizado. Então você imagina você já fazendo aquilo acontecendo. Que papo de maluco é esse, Cobras? Que viagem é essa? Que viagem é essa? Né? Você vai imaginar e vai tudo dar certo? Entenda agora a ciência como explica isso, a neurociência como explica isso. Nós, toda vez que entramos em processos imagéticos, quando começamos a imaginar, começamos a criar telas mentais, o que é que acontece? O nosso cérebro, eu estou falando do nosso cérebro enquanto inconsciente, ele não sabe, no modo inconsciente, ele não sabe se é real ou se não é. Quando você cria a tela mental, certo? Você sabe cognitivamente, certo? Você sabe, mas a sua mente inconsciente, vamos falar assim para ficar mais didático, desculpa pessoal, a sua mente inconsciente, ela não entende o que é real e o que é imaginário. E a partir do momento que você começa a imaginar aquilo acontecendo, você fecha os olhos e começa a imaginar aquela cena, você começa a criar redes neurais como se aquilo já tivesse acontecendo. E depois daquela mentalização do que você vai estar imaginando, no seu cérebro vai ter uma realidade de que aquilo já aconteceu. Olha só. E quando você vai chegar no momento real,
o seu cérebro está acostumado e suas reações fisiológicas do seu corpo vão ser as mesmas daquele momento que você treinou antes na hora da tela mental, que se viu falando bem, sem gaguejar e sentiu aquilo e viu como é aquilo. Entendeu? O seu corpo ancora essa situação. Cara, isso é fabuloso. Isso é fabuloso. E eu tô falando isso, não é assim, eu vi falar disso, não. Eu usei pra mim e tudo mudou. Certo? De uma forma incrível. Cris Lodeiro, seja muito bem-vinda. Professora Ione, seja bem-vinda também. Pessoal, continuem convidando as pessoas, por favor, para essa live bombar de gente, porque daqui a pouco eu vou passar para a parte prática. E falta 20 minutos, então daqui a 20 minutos essa live vai se encerrar e eu vou começar de novo a live aqui no Instagram para fazer a parte prática, mas eu preciso falar dessa parte teórica para vocês porque é muito importante, até pelo processo da neuroplasticidade acontecer melhor. Porque a psicoeducação, vocês entenderem o que é o processo, é muito melhor do que simplesmente eu fazer a prática com vocês sem vocês entenderem exatamente o que é que está acontecendo, beleza? Vocês vão saber direcionar a sua mente, o seu pensamento exatamente para o que vocês querem através dessa uma hora antes aqui que eu estou conversando com vocês. Flávio G, seja muito bem-vindo. Então, continua. Agora eu entendi. O Dodger falou Covid-19 por causa da tosse, né? Não, Dodger, aqui o tempo tá frio aqui, aí fiquei meio pigarrento, mas não é o Covid não, aqui a gente está bem isolado, pelo menos até agora está bem isolado, né? Então assim, eu através desses processos imagéticos e através de processos mais práticos no sentido de você pegar o momento da crise e saber desfazer aquela sensação fisiológica, porque são os dois fatores. Quando você trabalha o processo de imaginação, você bloqueia aquele ataque que eu falei para você, aquele ataque que você dá a si próprio, a amígdala, tendo esses pensamentos de que as coisas não vão dar certo, e aí vai para a amígdala cerebral e você começa a ter aquilo, certo? Então, através desses processos imagéticos de imaginar e criar telas mentais, você corta isso, você interrompe isso, você bloqueia isso, beleza? E para você trabalhar a parte fisiológica de antes de você pensar nisso, quando a coisa já está instalada no seu corpo, existem exercícios também para isso, você trabalhar direto no corpo. Então é corpo e mente, porque você não pode separar uma coisa da outra. Então quando você não separa uma coisa da outra, você usa recursos para trabalhar os dois. E eu detesto até falar os dois, para mim é uma coisa só. Beleza? É só para ficar mais didático o entendimento. Flávio, seja muito bem-vindo, o cara do reggae aí, o cara que faz um trabalho maravilhoso na rádio, que eu não posso errar o nome da rádio, mas você pode falar 107.5, porque tá pequeno aqui, mas se eu não me engano 107.5 é educadora. Se eu errei, eu tô fazendo o merchan errado. Se bem que não era nem pra fazer. Mas eu faço em nome de Flávio. Flávio é um cara, velho, que é muito fera. Um cara muito prestativo. Um cara que... eu tenho certeza que é o tipo do cara... falando aqui de hipnose, de autoconfiança. É o tipo do cara que ele conseguiu o que ele conseguiu por essa coisa de saber chegar nos lugares. Saber como lidar com as pessoas. Eu conheço o Flávio da época que eu tocava aí nas noites de Salvador, ele sempre foi um cara muito descolado com relação a isso. E tá aí os grandes segredos, né? Você ser uma pessoa descolada, mas para isso pode ser um dom, entre aspas, pode ser uma coisa já da pessoa, mas você pode trabalhar isso também. Isso que é bem legal. Priscila, seja muito bem-vinda, Priscila, beleza? A Priscila tá falando aqui, ó, Colé Flávio, grande artista. Flávio é uma grande fera. Cíntia, seja muito bem-vinda, Cíntia. Beleza? Cíntia que fez o curso lá comigo do Anthony Jacquin, lá em Brasília. Beleza, minha querida? Então, através desses processos, você tem que entender que é a imaginação e o corpo. Você tem que trabalhar a imaginação e o corpo. E não simplesmente a vontade. Porque se dependesse da vontade, quantas coisas as pessoas faziam que não fazem. Dizem, eu tenho vontade de fazer, mas não tenho coragem. Certo? Não tem coragem porque não se vê fazendo. Beleza? Então, tá faltando aqui 15 minutos, mas eu já vou começar aqui a falar sobre... Aí, ó, o Flávio está falando aí, qual é, Pri? Pronto, virou aqui um encontro de jovens carismáticos nesse negócio agora.
Maravilha. Alan Cerqueira, seja muito bem-vindo. Cerveira, seja muito bem-vindo, Alan, beleza? Então, eu vou passar aqui já um exercício já de bate-pronto para vocês, enquanto a gente vai encerrar essa primeira parte da live. Vou começar depois, falando um pouco mais. Deixa eu ver se eu tenho que explicar um pouquinho mais para vocês aqui. Por enquanto, não. Então, a gente vai falar agora sobre um exercício que vai agora trabalhar essa parte fisiológica, o corpo. Trabalhar diretamente o corpo da gente, beleza? Porque muitas vezes você está no estado do problema, no estado de problema, e você aí, cara, não tem como você entrar nesse papo de vou fazer uma auto-hipnose, vou imaginar aqui alguma coisa. Não entre nessa. Se alguém te disser que a hipnose resolve quando você está sentindo o problema no corpo, certo? É muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você controlar quando o problema está instalado no corpo, certo? É muito diferente de quando você não está na crise e você fazer a hipnose, fazer a auto-hipnose, ótimo. Mas quando a crise está no corpo, imagine a pessoa na crise de pânico, mal consegue ficar sentada de tão agoniada, andando para um lado e para o outro, e você diz assim, sente aqui, feche os olhos e relaxe. Não tem como, certo? Então você tem que usar essas técnicas a seu favor. E eu vou mostrar essa técnica agora, que é uma técnica que, para quem conhece a Melissa Thiers, que é uma grande hipnoterapeuta, para mim é a melhor hipnoterapeuta do mundo, e não é só eu que falo isso, muitas pessoas falam. Seja muito bem-vindo, Maclau Cacau. Então a Melissa Thiers ensina, ela fala assim, eu vou ensinar para vocês agora uma técnica muito boba, uma técnica muito besta. Ela fala besta com relação à prática, que é muito simples, e aí eu já vou entrar com esse papo aqui com vocês, pessoal. O fato de ser uma técnica muito simples versus o fato do seu problema você já trazer ele durante muito tempo. As pessoas que estão no estado de problema, no estado do problema, que está o tempo todo passando por situações de timidez e de medo de falar em público, certo? Elas têm que saber reverter de uma forma mais precisa, beleza? Então eu vou passar aquilo para você, para não atravessar o horário, que eu quero pelo menos passar essa parte do spin sinestésico. Então, olha só que barato. Vamos atacar no corpo. Porque, independente de você pensar em qualquer problema, e o que eu vou falar para você não é só para falar em público, não. É para qualquer crise de ansiedade que você tenha. Todo mundo, como a Melissa Thiers fala, tem uma forma de falar aliada a uma forma de se expressar corporalmente, pela linguagem corporal. E na clínica, isso é observado muito para quem presta atenção. Bebam água, bebam água, bebam água. As pessoas tendem a se queixar de seus problemas e fazerem movimentos no momento que ela está se queixando do problema, certo? E isso aqui, essa técnica vai para quando lhe pegam de surpresa. Digamos que você não está preparado, não tem feito sua auto-hipnose, ele pega pelo braço e ele bota para falar em público. Ou está na festa de aniversário e bota você para falar em nome de alguém, aí falar sobre a pessoa. E aí tem uma técnica muito legal para isso, que é a técnica do spin sinestésico, ensinada pela fabulosa Melissa Thiers, que eu acabei de falar dela agora. Que ela gosta de coisas rápidas e simples, e eu também, assim como ela. Por que ela gosta das coisas rápidas e simples? Porque ela trabalha em Nova York e lá é tudo muito rápido. E as pessoas não têm paciência para tratamentos demorados. E ela já mostra logo de bate-pronto esse spin sinestésico quando a pessoa senta para fazer atendimento com ela. E é o que eu faço hoje em dia. Eu provo para a pessoa que ela tem o controle das sensações dela. Que ela pode ter esse controle das sensações dela no momento que ela está sentindo os desconfortos no corpo. E aí entra o spin sinestésico. Todo mundo que se queixa de algum problema, ela vai fazer um movimento com o corpo. Um exemplo. Toda vez que eu tenho que falar em público, me dá uma agonia, eu sinto a ânsia, eu fico, Ave Maria, me dá uma agonia para falar e meu coração começa a disparar. Olha só o que eu estou fazendo com a mão. Ou seja,
Se ela não tiver nem falando do problema e por um acaso ela começar a fazer esse movimento aqui, a ansiedade relacionada ao problema dela começa a ser eliciada, começa a surgir, porque o movimento que ela faz está ancorado à sensação, porque de tanto ela falar e toda vez que ela fala, ela faz o movimento, seu cérebro conecta a ação do seu corpo com o que você está falando e com o seu pensamento. E isso é o spin sinestésico. Spin, porque é giro, e sinestésico de sinestesia, das sensações. Então, se você fala assim, automaticamente, se você fala assim, tendo problema, você fazendo isso aqui, seu cérebro interpreta a sensação contrária à sensação de quando você está fazendo um movimento contrário também. Olha só que loucura, pessoal. Olha só que loucura. Então, e cada um tem o seu spin sinestésico, é pessoal. Porque algumas pessoas também podem se queixar, ao invés de fazendo assim, esse movimento para fora, se queixar fazendo um movimento para dentro. Ah, quando eu tenho que falar em público, que eu tenho alguma situação, quando eu tenho que falar com aquela menina que eu gosto, começa a me dar falta de ar, começa a me dar um nó na garganta. Olha só o movimento contrário que ela está fazendo. Então esse é o spin sinestésico do problema, quando a pessoa está no estado do problema. E quando ela faz o movimento contrário, o cérebro entende ao contrário também. Cara, eu ensino isso na clínica. A pessoa que nunca teve controle das sensações, porque toda vez que ela começa a ter essas sensações que vão direto no corpo, ela começa a se descontrolar. Então a última coisa que ela consegue é se restabelecer. E ela chega na clínica assim, e eu reverto o processo na hora. A pessoa faz, o cara fez eu resolver o negócio ali na hora. Não é resolver o problema, certo? Mas é tirar ela daquele pico, entendeu? Então na hora assim eu desconstruo, assim, eu digo, olha, você tem um controle. Vou usar com você que não sabe que tem um controle e está usando o controle de forma errada, contra você. Porque você não tem um controle, você não é lhe dado recursos para você ter esse controle. E aqui na clínica é isso que eu vou oferecer para você. Certo? O recurso para você ter o controle sobre suas sensações, sobre seu corpo, você se conhecer, porque a gente não se conhece, o ser humano não vem com manual de controle. Então, como é que você vai entender o ser humano? Estudando o ser humano, o que é que eu faço? Eu começo a estudar. O que é que eu faço? Eu estou resumido a hipnose? Não, porque a hipnose não é a terapia. Então, o que é que eu faço? Eu vou pesquisar na psicologia, vou pesquisar na psicanálise, no comportamento humano em geral, eu vou pesquisar sobre a linguagem corporal, sobre a comunicação não verbal. Então a partir disso aí você consegue construir uma identidade para cada ser humano. Você vê que todo ser humano tem um padrão, ainda que todo ser humano seja subjetivo em cada problema, mas todos têm um padrão. O padrão está ali, o padrão existe no universo. Para quem acredita nisso, inclusive nesses símbolos aqui atrás, o padrão está no universo. Existe um padrão, dentro do padrão existe a sua subjetividade também. A Priscila está falando aqui, a Liz Feitosa, ela foi aluna minha e ela começou fazendo a terapia do método blindagem e depois ela acabou sendo aluna e já está usando nas pessoas, já está aplicando, e ela está falando aqui, funciona mesmo, funciona. Alan Cerveira está dizendo aqui, realmente é muito louco, Alan. A palavra é essa, a frase é essa mesmo, muito louco. A Priscila está falando, se eu penso eu não consigo e faço não com a cabeça, eu posso desconstruir fazendo sim com a cabeça? Claro que pode. Só que assim, tem o processo imagético também, junto com isso. Porque você falar eu não consigo e fazer assim, é muito louco. Você tem que dizer que consegue e fazer assim. Você tem que reforçar o que você acredita, né? Então você dizer não e fazer assim, na verdade, se você disser não e fizer assim, significa que você tende muito mais a ter resultado do que não ter resultado, certo? Porque você está acreditando que não, mas o seu corpo diz que sim, entendeu? Se for uma reação involuntária, é até legal, porque o corpo está acreditando até mais do que você. Então tem um lado bom, o seu inconsciente está acreditando mais em você do que você. Tucunaré, militante, viajei agora, hein? Através do movimento podemos nos incentivar a fazer uma prática específica? Sim. Como trabalhos domésticos, práticas físicas? Sim. E o que eu aconselho, principalmente as pessoas que têm dificuldade de fazer trabalhos domésticos. Eu mesmo não tenho muita facilidade com isso não, eu não tenho facilidade nenhuma com isso. E para quem quer mudar, porque tem que querer mudar também, eu não aconselho nem a pessoa tentar
a mudar fazendo pequenas coisas. Um exemplo, eu não gosto nem de lavar prato, nem de arrumar a casa. E então hoje eu vou começar só arrumando a casa para ver se eu me adapto. Não precisa ser assim. Agora eu estou até indo levando já para um outro ponto, mas que também é legal como exercício para você trabalhar qualquer tipo de mudança. Ao invés de você fazer uma mudança relativa exatamente ao probleminha que você quer mudar, faça outras mudanças. Porque qualquer mudança que você faça, qualquer coisa que seja diferente do que você faz, o seu cérebro fica mais neuroplástico, como eu falo brincando com as pessoas. O seu cérebro fica mais molinho para você dar novas sugestões a ele. Então, olha só que coisa boba que eu vou aqui ensinar para vocês. Se você tem problema de arrumar as coisas em casa, de manhã, quando você for escovar os dentes, olha só, eu não estou mandando você arrumar a cara, não estou mandando fazer nada. Quando for escovar os dentes, você não escova normalmente com a mão direita, você que é destro, comece a escovar os dentes com a mão esquerda. E no terceiro dia, mais ou menos, se você estiver escovando os dentes com a mão esquerda, aí vá para a mudança do que você quer fazer exatamente. Comece a arrumar a roupa de cama, comece a fazer essas mudanças, porque o seu cérebro já está preparado para a mudança, entendeu? Seu cérebro já fica mais neuroplástico. Em vez de você forçar a barra e ir logo para aquela coisa que você não gosta de fazer, porque já é uma coisa que você não gosta de fazer, então você vai escovar os dentes com a mão esquerda. Então você amplia a capacidade da sua mente, né? Resolver os problemas. Beleza? Então, o spin sinestésico, pessoal, encontrem o seu spin sinestésico, porque é muito pessoal, é muito subjetivo. Como eu digo, existe um padrão, mas dentro do padrão tem a subjetividade. Agora, você que está assistindo essa live, ó, a Iana está falando aqui, ó, funciona. A Iana também é aluna do meu curso agora dessa turma, não, da primeira turma. Ela falou aqui, ó, funciona demais, mudei tudo, reprogramei, maravilha, maravilha, Iana, é isso mesmo. A Rayane, que fez parte também da nossa terapia em grupo, ela está falando aqui, ó, o movimento de peito aberto dá super certo comigo, fico conectada com o externo. O movimento de peito aberto, Rayane, que você está falando, é esse de fazer isso aqui, que tem isso também, pessoal. Aproveitando até o gancho aí da Rayane, não sei se é exatamente isso que ela está falando, mas essa posição aqui, ó, não é à toa que o super-homem, a Mulher Maravilha, faz essa posição aqui. Aí fala assim, qual é, Cobb? Você está viajando, a pessoa fazer assim, vai mudar o comportamento dela? Eu vou dar aqui outra explicação só que não é spin sinestésico, porque spin significa giro, mas de como a sinestesia, como o corpo está relacionado com o comportamento. Vocês conhecem alguém que está muito segura, que não sabe o que é depressão na vida, que está muito bem, que está muito legal, se dá bem com todo mundo e que está assim? Você conhece? Não. Porque todo mundo que está mal, certo? Esse é um padrão que aí a gente pode levar para um padrão mais universal, diferente do spin sinestésico. É um padrão, todo mundo que não está muito bem, ela se protege, ela vai para o casulo, o que é isso aqui? Voltar para... Qual é a ideia disso aqui, pessoal? Agora eu pergunto para vocês, qual é a ideia disso aqui? O tempo está acabando. Faltam 2 minutos, se liguem. Vai encerrar aqui a live e eu vou começar de novo, beleza? Não saiam. Aliás, vai sair de qualquer jeito, mas voltem, beleza? Porque a gente vai entrar na prática e vai ser muito legal, beleza? Eu vou ensinar técnicas fabulosas para vocês e só faltam 2 minutos para encerrar. Então a gente vai tomar uma rasteira daqui a pouco aqui no Instagram e a gente continua. E nessa transição... Aproveitem para convidar os coleguinhas que vocês veem que precisa desses exercícios, dessa prática. O Lupo Consultor está falando aqui, ó, muda tudo sim. O livro O Poder da Presença de M. Cuddy, não sei se pronuncia assim, explica muito bem isso. Valeu pela dica. Muito bem, Priscila. Posição fetal. Todo mundo vai para a posição fetal. Agora, por que, Priscila? Porque lá é a proteção. Quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente está protegido. Entendeu? É por isso que todo mundo, quem está com vergonha, quem está tímido, está assim, está de proteção. E aqui vem a sinestesia reversa. Quando você faz isso aqui, é porque você está seguro. Você não está precisando de proteção. Você é a própria proteção. Você está seguro de si. Beleza? Então... outra dica aí, já que eu já peguei esse gancho da Rayane aqui para falar isso, beleza? Então, spin sinestésico, voltando, ó, tá faltando aqui, ó, faltam 25 segundos para encerrar a live e vocês vão entrar, antes de entrar, eu vou dar um tempinho para vocês
convidarem mais que vocês acham que precisam mais, que agora a gente vai fazer uma prática muito legal. Faltam 10 segundos agora, vai cair a live. Eu quero que quando volte com mais de 20 pessoas aqui nesse diacho, que é pra melhorar vocês, como eu melhorei, pessoal. É bom pra vocês, convida todo mundo aí. 3, 2, 1, tchau. Vou abrir de novo. Vamos voltando. Prática contra timidez e falar em público. Tô aqui anotando aqui, pessoal. Eu não tô conseguindo fixar. Eu não sei por quê. Não tá. Ah, agora fixou. Prática contra timidez e falar em público. Muito obrigado por vocês voltarem. Agradeço muito a vocês, mas dizendo também que vocês vão ficar muito agradecidos. E eu já volto já com o novo marketing aqui, ó. Formação do método blindagem de hipnoterapia com Alex Robbins, esse safadinho aqui que vos fala. Olha que bonito lá, ó. Beleza? Então dia 1º começa o nosso curso de hipnoterapia baseado no método blindagem. Esse método aí que eu desenvolvi é baseado em que esse método blindagem? Alex Robbins. Antes eu quero falar um pouquinho aqui de algumas coisas com vocês. Antes de começar a nossa prática. Ó, eu já falei aqui de um monte de coisa. Para vocês terem ideia com relação à timidez, olha só o que aconteceu comigo. Olha só o que aconteceu comigo. Um cara que eu era muito tímido para falar em público. Eu tinha um problema seríssimo para falar em público. Certo? Para lidar com as pessoas eu tirava de tempo, porque eu sempre fui palhaço, sempre fui brincalhão. Então sempre eu consegui contornar essa situação. Mas para falar em público... E aí o que aconteceu? No ano de 2000, agora no ano passado, 2019, teve o Hipnobahia, e aí eu dei uma força lá na divulgação do Hipnobahia. Eu ainda não fazia parte efetivamente do Na verdade eu acabei fazendo parte do Hipnobahia, eu comecei a dar uma força no Hipnobahia e me colocaram dentro do Hipnobahia como até um dos coordenadores do Hipnobahia, né? Acabei entrando assim. E fui fazer, tinha que dar um workshop, né? Claro, né? Eu estava organizando tudo, sei de hipnose não verbal, de mesmerismo, fascinação, e é uma coisa que não é muito falada, e eu fui dar um workshop sobre isso. E era um monte de gente, só que o pior não foi isso não. O pior não foi essa parte. A pior parte foi que antes do meu workshop, era um workshop com nada mais nada menos do que Giancarlo Russo, que é o cara que criou um método de hipnose não verbal baseada nos estudos dele lá que ele fez. Ele criou um método muito legal de hipnose não verbal, que eu fiz cursos com ele, e a minha palestra ia falar exatamente, um dos assuntos era sobre hipnose não verbal, da técnica ensinada por ele. E o que aconteceu? Eu ia dar a palestra, o workshop, ia ser um workshop de 2 horas que eu ia dar às 6 da tarde, e antes disso era 4 horas ou 6 horas, foi 6 horas de palestra do Giancarlo Russo sobre comunicação não verbal, linguagem corporal e hipnose não verbal. E quando terminou a palestra dele, começou o meu workshop de 2 horas. Então imagine aí, cara, o seu mestre falou 6 horas durante um assunto e você tem 2 horas a mais para... Eu não ia falar a mesma coisa que ele estava falando, né? Que ia ser, pô, o que esse cara veio fazer aqui? Então, para mim esse dia aí foi a prova de fogo para mim, certo? A sala cheia, certo? Cheia, muito cheia, mais por conta dele, né? E quando ele saiu da sala eu dei continuidade, aproveitei as pessoas que estavam lá. E aí então, foi um momento assim marcante na minha vida, de falar em público para pessoas, todo mundo era da área já, não estava falando com leigos, era no Hipnobahia, um evento que era um monte de gente já da área, hipnoterapeutas já, psicólogos, psiquiatras, médicos de tudo quanto é especialidade. E aí quando ele terminou e eu fiz o workshop fluiu de uma forma fabulosa.
Ó, o Lobo tá falando aí, ó, que tava nos dois workshops e aí, ó, assisti as duas palestras, o Russo e o Cobbs. E realmente a palestra foi muito legal, pessoal, modéstia à parte. Por que eu tô falando isso? As pessoas gostaram muito, as pessoas me elogiaram depois. O próprio Giancarlo Russo, ele fez um vídeo falando sobre mim, sobre o meu atendimento e sobre a minha palestra com a hipnose não verbal, e falando sobre o workshop que ele participou, que ele estava lá assistindo o workshop de hipnose não verbal lá na minha frente, eu dando um workshop de hipnose não verbal para não sei quantas pessoas tinham na sala. Lopo, o Lopo que tá aí, você sabe dizer mais ou menos quantas pessoas estavam naquela sala, Lopo? Acho que até tem mais gente aqui que estava lá no dia. Eu sou muito ruim assim dizer quantas pessoas tinham na sala. Eu sou ruim desse tipo de conta. Mas o Lopo eu acho que ele pode dizer mais ou menos. E aí cara, o negócio fluiu, eu brinquei com o pessoal, ensinei técnicas para as pessoas que saíram de lá depois, fizeram vídeos aplicando a técnica que eu ensinei lá em 2 horas de workshop. Então assim, aí ó, o Lopo tá falando aqui em torno de 80 pessoas. Aí pra vocês terem ideia, em torno de 80 pessoas numa sala, depois do workshop do Giancarlo Russo, o meu workshop. Então ali foi a minha prova de fogo. Aí, ó, o Lopo falou aqui, ó, de 80 a 100 pessoas. Eu ia falar isso, mas quase 100 pessoas, eu não quis falar, mas é isso, de 80 a 100 pessoas. E cara, sabe aquela coisa assim de você só ficar nervoso nas 3 primeiras, antes de começar? Sabe o que é o contrário? De você, na hora que você sobe no palco, ficar nervoso, e comigo foi ao contrário. O nervosismo foi todo antes de começar. Na hora que começou, anestesiou e tudo deu certo. Por quê? Claro, vários exercícios foram feitos. Eu já fazia exercícios independente até daquele momento do workshop. Eu já trabalhava isso em minha mente, porque eu já era uma pessoa tímida e tudo mais, então eu já vinha trabalhando isso. Mas assim, para vocês saberem como eu superei e como qualquer um pode superar, independente do motivo, porque muitas pessoas podem dizer assim: ah, Alex, assim é fácil, você simplesmente tinha uma timidez, mas eu sou tímido, eu sou inseguro porque na minha infância o meu pai disse que eu não seria ninguém na minha vida e tudo mais. Pessoal, não importa. Não importa o que aconteceu no seu passado. O que importa é o que você quer mudar agora. O que importa é o que você quer mudar agora. Certo? Se você teve traumas, algum trauma relacionado a isso com o passado, certo? Eu estou falando aqui de mudar comportamento, não estou falando de curar trauma. É de fazer você mudar seu comportamento. Que isso fique bem claro, certo? Quem cura trauma é médico, é psiquiatra, certo? Eu estou aqui para mudar o seu comportamento, beleza? E eu consigo mudar o seu comportamento independente do seu trauma, beleza? Eu estou falando aqui com relação a falar em público, beleza? E inclusive várias outras coisas. O Lopo falou aqui, ó, e Cobbs e mais uma pessoa são os únicos autorizados a certificar o curso de hipnose verbal de Giancarlo Russo. A gente teve essa sorte aí, eu e o Gogo, né? Tivemos essa oportunidade aí de dar os cursos de hipnose não verbal com a certificação aí aprovada pelo mestre Giancarlo Russo. Caio, seja bem-vindo. Então, pessoal, o Spin Sinestésico, eu quero que agora, cada um de vocês, muito obrigado por vocês terem voltado aqui para a live. Já tivemos 1 hora me aturando aí, agora mais 1 hora de prática. Então continue convidando as pessoas para a nossa live. Eu vou aproveitar agora esse momentinho aqui, 1 minutinho, para vocês clicarem nesse aviãozinho aí embaixo, nessa setinha aí embaixo, e convidar todo mundo que vocês conhecem para a prática, que vai começar agora. Beleza? A prática que fez com que eu mudasse e que eu garanto que se vocês praticarem, vocês vão mudar. Falei sério pra caramba agora. Seja muito bem-vindo. Temos aqui a presença aqui da mãe do grande artista baiano e o grande irmão meu já, grande amigão, o Sérgio Rabinovich. Estamos aqui com a presença da mãe do Sérgio Rabinovich. Tudo bom? O Caio também, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, vamos falar sobre essa técnica primeiro, essa técnica corporal de você controlar essa ansiedade no corpo. Vocês vão buscar agora qual é o spin sinestésico de vocês, qual é o giro
sinestésico de vocês de incômodo e de conforto. Então cada um de vocês agora vão fazer esse movimento aqui, ó. Rodando para frente com as mãos assim. Só isso que vocês vão fazer. Na frente do peito. Na frente daqui do centro do peito. Faz esse movimento circular. Feche os olhos e perceba o que esse movimento traz de sensação em você, dentro do seu corpo. Fazendo esse movimento. Se quiser pode fechar os olhos, porque fechar os olhos potencializa tudo. E aí me digam aí, escrevam o que vocês sentiram. Mais ansiedade ou mais relaxamento? Quero que vocês digam aí, pra gente fazer essa live bem dinâmica aí, bem interativa com todo mundo. Seja muito bem-vindo, Elias Freitas. Beleza, meu querido? Grande Daniel Galvão. Seja muito bem-vindo também. Então, pessoal, todo mundo fazendo esse movimento. E digitem aí a sensação, o que vocês sentiram. A Idésio falou tranquilidade. Maravilha, Idésio. Idésio estava lá Se é que eu estou pensando, é que eu sou ruim de nome, Idésio. Mas parece que é de Itabuna, né, Idésio? Você? Você e sua namorada que fazem o trabalho do... Eu esqueço o nome de tanta gente, pessoal. Desculpa. Ó, o Tucunaré falou que é ansiedade. Olha, pessoal, a Priscila falou tranquilidade, sentiu tranquilo. O Tucunaré disse que trouxe ansiedade para ele. Vejam como é pessoal. E dentro desse padrão tem uma subjetividade. O Idésio falou tranquilidade, o Tucunaré falou ansiedade, a Priscila falou tranquilo. O Idésio não é não, né, Idésio? Então eu confundi você. O Maclau Cacau falou que sentiu relax, relaxado. A Rayane falou que sentiu vontade de sorrir. E o Rodrigo, que eu não tinha nem visto que estava na live, seja bem-vindo, Rodrigo. Grande aluno aí também. Fera, já está mandando ver aí na hipnose. Disse que sentiu tensão. O Rodrigo sentiu tensão. A Liz sentiu ansiedade. Veja o quanto, deu quase que 50% a sensação. Veja como como a subjetividade é 50% em todo mundo. Idésio de Santa Catarina, mas não tem problema em confundir. Normal. Tanto é que eu não tenho vergonha, olha, não tenho vergonha de me confundir, né? Eu poderia aqui abafar o caso, eu não vou falar para não cometer um agafe, mas eu não me preocupo mais com essas coisas. Antes eu me preocupava. Tamo junto, Rodrigo. Então vocês viram que cada um sentiu o efeito ou da ansiedade ou do relaxamento. Agora eu quero que novamente vocês que já sentiram e já sabem qual é o movimento e qual é o incômodo que faz, então já tem, a sua mente também já sabe agora, a sua mente consciente, não só a inconsciente, que fazia só por reação ao estímulo, agora a sua mente consciente já sabe qual é a reação contrária ao movimento contrário antes de você fazer. E agora eu quero que vocês façam o movimento contrário que vocês fizeram agora e percebam o quanto é diferente. Quem sentiu ansiedade agora vai sentir calma e o contrário. E com um detalhe, quem estiver sentindo ansiedade, ao terminar de fazer, faz de novo o movimento contrário para acalmar mais uma vez, beleza? Experimentem aí e digitem mais uma vez e me digam o que é que acharam, beleza? É muito importante esse feedback de vocês para a gente continuar dando andamento no processo. Beleza? Eu já provei para vocês que realmente é efetivo, é simples e efetivo. Beleza? Por isso que eu digo, pessoal, convidem as pessoas ao máximo aí, porque tem pessoas que têm problema de ansiedade seríssimo e não conhecem essa técnica. A Priscila disse que não lembra como foi o primeiro que fez, então faça o segundo aí e veja o que é que você sente. O Tucunaré falou, eu já fiz e foi nítido o conforto. O Idésio já falou a sensação contrária, ansiedade, então faz o movimento contrário, Idésio. Quem sentiu ansiedade pode fazer o movimento contrário. Aí, ó, a pessoa que se denomina aqui, você quer um presente.
Disse aqui, ó, ao contrário da angústia. Ao contrário, angústia. O Danilo falou, perdi a técnica por uma dificuldade técnica. Eu lhe ensino de novo. A técnica é tão simples que não perde tempo se ensinar de novo, não. Não vamos perder tempo, não. Aí, ó. Todo mundo tá relatando exatamente a sensação contrária, ó. A Liz que falava de ansiedade, disse que relaxa. A Rayane disse que antes era relaxamento. Se tinha vontade de dar risada, agora ansiedade. A Priscila disse que acha que foi igual. Talvez, Priscila, você não tenha se concentrado muito no movimento, não tenha percebido. Depois faz. É por isso que eu pedi para vocês relatarem, porque algumas pessoas podem não ter a sensibilidade na hora. Continue treinando no momento seu, no seu quarto. Feche o olho, faça um movimento para um lado, experimente, sinta, depois faça para o outro. Beleza? Era exatamente isso que eu queria fazer, que eu queria saber. Se alguém não teve exatamente uma reação parecida. Você quer presente? É Edson Nagamini, não? Ou é só Edson? Porque se for Edson Nagamini, é meu aluno? Grande fera também. Tá com a ideia de um trabalho voluntário, não sei se já está em prática, bem legal. Pois é, Priscila. Beleza? É por isso que eu queria saber o feedback de vocês. Porque eu sabia que poderia acontecer de alguém não ter uma reação. Então exercite de novo, não precisa ser agora. Depois faça isso porque é muito bom, é muito bom. Você vai encontrar o seu espírito sinestésico e vai fazer, beleza? E agora, pessoal, a gente vai entrar mais num campo mais profundo, né? A gente trabalhou agora diretamente no corpo. Você viu que a gente trabalhou no corpo, não pedi para você imaginar nada. Ah, outro detalhe. Já conhece o seu espírito sinestésico? Junte o seu espírito sinestésico com imaginações. Se você sabe que seu movimento bom é ou para dentro ou para fora, quando você fizer o movimento, quando você estiver se sentindo mal e que fazer o movimento, junto com o movimento, trabalha a imaginação. O que é que lhe traz sensações boas? E aí você faz o movimento imaginando sensações boas e potencializa. Beleza, pessoal? Reforça mais. O Rodrigo Monteiro está perguntando se vai rolar Mindfulness amanhã. Vai sim, cara, vai rolar. No domingo passado não teve não por conta da internet, mas vai ter sim amanhã. 7h30 da manhã. Quero ver vocês acordar de manhã cedo. Ah, é o Edson Nagamini mesmo. É Edson Nagamini mesmo. Aí, ó, você quer um presente? Você quer meu presente? É um grupo de abraço grátis. Olha que maravilha, cara. Depois a gente pode fazer uma live aí falando disso. Beleza? Então, pessoal, falamos do corpo, de como você mexer na ansiedade no corpo, no desconforto no corpo. Beleza? Vai ficar salvo sim, Cris, vai ficar salvo. Mas durante 24 horas só. Depois só lá no grupo fechado do Instituto Terapias Práticas no Telegram. Beleza? Então agora, pessoal, a gente vai aprofundar agora o negócio mais, que a gente vai entrar nos processos da hipnose. Mais uma vez, quando eu falo hipnose e estou aplicando todo o processo, ele se torna terapêutico porque não é só a hipnose. Eu vou usar a hipnose para lhe dar o relaxamento, para você engajar no processo, mas vocês vão perceber, para quem conhece, que eu vou inserir, eu vou imputar, né, o input, eu vou colocar psicologia positiva no processo, PNL, que eu não consigo entender como é que separa o PNL de hipnose, mas tudo bem. Vai ver sensopercepção, que são técnicas voltadas bem para o corpo. Vocês vão ver que junto com esse processo hipnótico que eu vou fazer com vocês, tem mindfulness também, certo? Que é voltando para o corpo mais uma vez, como sensopercepção, e envolve neurociência, porque tem muito de neuroplasticidade. Então esses são os 6 pilares do meu método blindagem, na verdade. É por isso que o método blindagem está inserido em todo o contexto quando eu estou no curso e quando eu estou aplicando com as pessoas. Sempre vai envolver outra coisa que eu não falei, não sei se eu não falei, a psicoeducação. O Rodrigo Monteiro disse que chegou a bater sudorese. Eu bati o sudorese aqui, tá vendo? Interessante. É isso mesmo, Rodrigo, é isso mesmo. As sensações fisiológicas, é disso que a gente está falando. Eu falo brincando para as pessoas, é disso que eu estou falando. Então, pessoal, para isso agora, a gente vai, como eu falei, né? O método blindagem e todas as minhas induções são baseadas sempre nisso.
psicologia positiva, psicoeducação, para você entender o que você está falando, está fazendo na hora do processo, para não ficar viajando na maionese e achar que não está dando nada certo. A sensopercepção, a neurociência, que é a neuroplasticidade, junto com tudo isso, e devo ter esquecido de falar alguma coisa. Mindfulness, eu ainda esqueci de falar alguma coisa, mas enfim, o método blindagem envolve esses seis pilares que você vai ver que sempre vai ter inserido. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês respirem profundamente. Só que vocês vão respirar usando uma técnica, que é até uma técnica de meditação, que chama técnica, tem vários nomes na verdade, técnica da caixa, técnica do quadrado, técnica dos 4 tempos, de respiração em 4 tempos, enfim. Cada um de vocês agora, eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso. Eu vou contar de 1 até 3. Não é vou dar um tempo aqui contando não, vou contar de 1 até 3 e vou deixar com que vocês façam essa respiração. É uma respiração bem simples e muito efetiva também, que já mexe na questão fisiológica, beleza? Já mexe no seu corpo. O Rodrigo Monteiro está falando aqui, o método blindagem. Quem ainda não fez, está perdendo. O Rodrigo foi aluno do nosso curso e conheceu muito bem o método blindagem. Então, pessoal, agora o que eu vou pedir para vocês, todos vocês, coloquem as mãos em cima das pernas e se coloquem numa posição confortável. De preferência sentados, não deitados. Porque aqui eu não sei qual é o grau de suscetibilidade de cada um. E isso vai variar muito na sua posição com relação ao seguinte. Se você for uma pessoa muito suscetível à hipnose e você estiver sentada, corre o risco de você cair. Eu falo brincando para as pessoas que tem gente que quando entra em estado de hipnose, que aprofunda tanto, que parece que fica invertebrada. Onde ela está, ela vai cair, vai ter alguém tem que segurar ela. Então, se você tiver dúvida com relação a isso, fique bem confortável para não correr esse risco. Beleza? Então, coloquem as mãos em cima das pernas, numa posição confortável. Pessoal, hipnose, processos de hipnose, para dar certo, de verdade, a primeira coisa é vocês não se preocuparem com nada, a não ser o seguinte. Praticamente aqui eu acredito que todo mundo aqui tenha sonhado. E se por um acaso tem alguém aqui que nunca sonhou, sabe o que é sonhar, porque já ouviu falar o que é. Você sonha, você não percebe que você está sonhando. Você está experimentando a situação sem se questionar. Claro, algumas vezes você sonha e sabe que está no sonho. Não vamos entrar nessa. Estou falando quando você não sabe que está no sonho. Beleza? Muitas vezes você sonha. Quando você sonha, você não sabe que está sonhando. E às vezes você está em situações completamente inusitadas que talvez você nunca tivesse. Mas você não questiona. Você pode até estranhar assim, você não questiona. Você vivencia a situação. E é isso que eu preciso de vocês no processo da hipnose, no processo de imaginação. Imaginar como se estivesse acontecendo, sem questionar. Ai meu Deus, será que é? Será que não é? Será que eu estou em hipnose? Será que eu não estou? Não se preocupe com isso. Porque o que eu preciso aqui é de trazer o seu objetivo que vai se refletir na emoção que vai ser iniciada. Que é o quê? Você deixar de ser tímido. Você ter segurança para falar em público. Tudo que você fizer, o seu foco vai ser nessa emoção. E não focar em você entrar naquele sonho que as pessoas que entram naquela hipnose profunda, porque a pessoa fica presa na ideia de transe. Não estamos falando de transe. Transe é uma coisa, hipnose é outra. Já existe até professores de hipnose sem transe, só para vocês ficarem sabendo. Porque a própria neurociência já comprovou que você não precisa ficar preso a essa história de transe para fazer mudança. Precisa de criar processos imagéticos, telas mentais, que é coisa que todo mundo faz, tanto é que faz para dar errado, né? Tem medo de subir no palco porque só se vê gaguejando e passando mal quando sobe no palco. Então é uma ferramenta que todo mundo já usa, só que eu vou ensinar a usar da melhor forma, beleza? Com as mãos em cima das pernas, vai respirar fundo nessa respiração de 4 tempos. Como é a respiração de 4 tempos? Você puxa o ar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segura o ar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Solta o ar contando até 4. 1, 2,
3, 4. Segura o ar de novo, contando até 4. 1, 2, 3, 4. E continua o ciclo. Respira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Puxou o ar, conta até 4. Ou puxa o ar contando até 4. Segura o ar contando até 4. Solta o ar contando até 4. E segura o ar de novo contando até 4. Cada um faz no seu tempo. E quando terminar, basta fechar os olhos e ouvir o que eu tenho para falar para você, se concentrando só na sua respiração. Cada um no seu tempo agora, fazendo essa respiração. Aproveitando o silêncio, ou ainda que não esteja silêncio total aí, aproveitando os próprios sons que tem no ambiente, porque eles não atrapalham em nada no processo, como muitas pessoas acham que pode atrapalhar. Na verdade, quanto mais informações você tiver na sua mente, mais a neuroplasticidade acontece. E fazendo essa respiração da caixa durante 3 vezes, no seu tempo, quando terminar, basta fechar os olhos e continuar respirando, ouvindo a minha voz, prestando atenção a tudo que eu falar, como se estivesse participando de um sonho. Como a criança. Lembre que a criança, ela não tem problemas em ficar sozinha, na maioria das vezes. Às vezes o adulto está sozinho em casa e fica depressivo, fica triste, fica deprimido porque está sozinho. A criança, ela vai para o quarto ficar sozinha e lá no quarto ela cria amigos imaginários da forma que ela quer para ela. E se diverte sozinha com aqueles amiguinhos imaginários dela. Então imagine agora esse poder de voltar a ser criança e criar uma realidade para você agora. Mas antes disso, eu quero ir com as mãos em cima das suas pernas, onde você está agora, bem relaxada. Apenas perceba o toque das suas mãos em cima das suas pernas. Imagine que as suas mãos têm sensores muito poderosos. Cada poro da sua mão tem sensores que percebem, que detectam a sua perna de uma forma muito mais poderosa. Afinal, esses sensores já existem. Apenas eu quero que vocês entrem no processo de imaginar que eles são muito mais poderosos. Sinta a textura da sua perna na sua mão e talvez você esteja com alguma roupa entre a sua perna e a sua mão vestido. Sinta a textura dessa roupa, no máximo de riqueza de detalhes, e ficando o máximo imóvel possível. Agora perceba o toque dos seus pés aonde ele estiver, no chão ou na sandália. Perceba com o máximo de riqueza de detalhes essa textura. E agora, rapidamente, volte a atenção para a sua respiração. Volte o foco para a sua respiração. Simples assim. Perceba o ar entrando e saindo dos seus pulmões. E volte agora para aquela sensação da sua mão. Talvez a sensação ficando tão mais apurada na sua mão que talvez agora ou em algum momento sua mão comece a ficar meio com a sensação de adormecimento onde ela está tocando. Sentindo esse relaxamento no seu corpo. Imaginando a cada respiração como se você pudesse, os seus olhos, assim como as suas mãos, aumentaram o poder da percepção, as suas mãos, como se tivesse aumentado o poder da percepção dos seus olhos. Imaginando como se você tivesse de olhos abertos e vendo a sua respiração em cores entrando e saindo dos seus pulmões. E você vê, começa a criar na sua mente essa realidade dessa cor ser a cor que está entrando pelo seu nariz, seja uma cor que lhe remete à ideia de purificação. Pode ser uma cor azul ou violeta. Imagine apenas essa cor violeta entrando pelo seu nariz
E quando você bota o ar para fora pela boca, essa cor ela já vem com a tonalidade mais distorcida, porque ela está tirando aquela sujeira que estava retida dentro de você. Igual como a água que entra, a água chega limpa no lugar que está sujo e vai tirando a impureza. E essa impureza é como se fosse o ar saindo da sua boca já com a cor diferente. Imagine, se concentre nessa imaginação, o ar entrando de uma cor e saindo de outra cor. E volte agora a atenção para a palma da sua mão, tocando em você, com o máximo de riqueza de detalhes, busque essa sensação. Enquanto isso, perceba que o seu corpo começa a ficar dissociado da sua mente e você vai relaxando cada vez mais. E nesse processo de imaginação, sem se preocupar com mais nada, imagine aquela situação que você ficou muito tímido ou que você ficou inseguro de lidar com a situação por conta da sua timidez, de achar que você vai gaguejar, de achar que você vai ficar com seus estados alterados, seu coração vai disparar porque você vai ficar nervoso. Imagine essa situação, talvez uma situação que já tenha acontecido ou uma situação que ainda vai acontecer. Imagine essa situação acontecendo da forma que você queria que fosse agora. Você exatamente na situação, você tendo o controle daquela imagem, de criar a imagem em cada detalhe da forma que você quisesse. Seja você chegando numa menina que você é apaixonado e tem vergonha de falar com ela, seja você chegando numa palestra para falar em público. Imagine agora na sua mente com o máximo de riqueza de detalhes, de cores, de roupas, de chão, de teto ou de local aberto. Coloque o máximo de riqueza de detalhes, construa como se você estivesse construindo uma imagem no computador, só que na sua mente, com o máximo de riqueza de detalhes, ou revivendo uma cena ou criando uma nova cena da forma que você quer e tendo o resultado que você quer. No seu tempo agora, você tem exatamente, na verdade, ao invés de ser no seu tempo, eu vou dar o tempo. Você tem exatamente 2 minutos para imaginar essa cena que você queria realizar da melhor forma possível na sua mente. A partir de agora, 2 minutos. Aproveite esse tempo para colocar o máximo de riqueza de detalhes nessa cena, imaginando enquanto você ouve a minha voz. Vá criando mais riqueza de detalhes no ambiente, nas cores, ou revivendo a cena, ou criando uma nova cena, do seu modo, do seu jeito, colocando sons no ambiente que você deseja, o que você vivenciou, cheiro, se tiver cheiro no ambiente, cores no ambiente, e as sensações de como seria o seu corpo reagindo a essa sensação maravilhosa que você queria buscar para você. E agora imagine essa sensação entrando no seu peito agora. Ou você falando em público para um monte de gente, todos lhe ouvindo, com os olhos brilhando, você seguro de si, ou você falando com aquela menina que você era tímido para falar, ou em qualquer outra situação envolvendo insegurança ou timidez. E você tirando de letra, vendo a felicidade nos olhos da pessoa e ficando seguro de si mesmo. Imagine agora você nessa cena, lá dentro dessa cena, essa situação toda com você, você sentindo isso. E quando você ouvir um estalar de dedos, a cena vai se potencializar 2 vezes mais. Em 3, 2, 1, mais forte ainda. Mais forte ainda, cada vez mais forte. As pessoas lhe olhando. Se você estiver falando em público, imagine holofotes apontados para você. E você, sem acreditar, rindo dentro de si mesmo, aquela risada interna de como você perdeu tempo com a sua insegurança e como você pode desfrutar disso da melhor forma. Ou com aquela menina que você tinha vergonha de chegar junto, ou falando em público. Desfrute disso ao máximo agora. E quando você estiver nessa cena de novo, é isso que você vai sentir.
E agora, para ficar mais forte ainda, eu quero que você abra a palma da sua mão, pode ser a mão direita ou a mão esquerda, estenda na sua frente e imagine como se fosse um holograma. Aqueles filmes de ficção científica, onde você abre a mão e a imagem surge na sua frente, aquela tela surge na sua frente. Imagine você fazendo isso, você se assistindo nessa situação. As pessoas lhe agradecendo depois da palestra. Ou a menina muito feliz por você ter encostado nela para conversar com ela e você descobrindo que ela queria também isso. Imagine você assistindo isso na palma da sua mão. Com o máximo de riqueza de detalhes. Imagine agora isso ganhando uma força maior e essa imagem crescendo na sua mão. E você vai pegar a sua outra mão e vai conter esse crescimento, porque está muito grande, não para de crescer, junto com esse monte de sensação, e junte nas duas mãos e coloque no seu peito agora, e traga essa emoção forte no seu peito. Sinta isso fisicamente. E agradeça a você mesmo por essa experiência que você acabou de se permitir. Mais ainda, você ainda pode curtir, ainda temos minutos finais para isso. Ainda temos 1 minuto para isso. Se emocione com essa sensação. Emoção é neuroplasticidade acontecendo. Viva isso. E agora volte a sua atenção para as suas mãos, que está tocando em cima de suas pernas. Mais uma vez, agradeça a você mesma a se permitir a participar dessa experiência, acreditar em você mesmo que você pode, porque esse é o momento de exercer a famosa palavra gratidão, que está sendo usada de uma forma muito banalizada hoje em dia. Essa é a hora de você usar a gratidão, agradecer por você ter se predisposto a passar por essa experiência, agradecer por querer mudar, por se permitir a isso tudo. E agora respire profundamente e aliviado, lembrando daquela posição da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, colocando o corpo todo para frente, as mãos na cintura. Sinta isso, você pode até se imaginar voltando para aquela cena, fazendo essa posição, aquela cena que você trabalhou agora. Isso, muito bem, pessoal. É isso que vocês precisam, é isso que vocês querem. Usem e abusem disso aí, pessoal. O máximo, o máximo. Eu mudei fazendo isso e todos vocês podem mudar. Podem acreditar. Eu não estou aqui simplesmente para convencer vocês. Claro, todo mundo que está aqui tá falando de algum assunto, principalmente em live, está querendo lhe falar de alguma coisa, lhe convencer, mas eu estou querendo lhe convencer porque eu consegui fazer isso comigo. Então eu me sinto como uma missão passar isso para vocês. Seja muito bem-vindo, meu querido João Vitor. Tá perguntando aqui, hora dessa de sabadão, Cobras? Pois é, cara, e você não sabe. Estamos aqui na segunda parte da live. Já tivemos 1 hora de live e agora estamos fazendo a prática. E as pessoas podem aos poucos aí abrindo os olhos, voltando, se sentindo muito bem. E vejam como a hipnose é uma coisa tranquila. A gente está fazendo a hipnose, eu posso falar, cumprimentar com um amigo meu aqui no fim da hipnose. Vocês podem voltando se sentindo muito bem. Essa é a naturalidade de você entender como a hipnose está fácil, está disponível para todo mundo aí. O nosso querido João Vitor, que acabou de entrar agora aí, ele é um especialista e um grande apaixonado pela psicologia positiva. Entende trilhões de vezes mais do que eu aí. Inclusive ele tem um curso de psicologia positiva aí voltado para hipnose. Não sei se é voltado para hipnose, desculpe, mas é da psicologia positiva. Muito bom, eu vou fazer esse curso com ele em breve. E é uma coisa que eu gosto muito e que eu já uso no meu curso, a psicologia positiva, nessa abordagem aí do método blindagem. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês
quando terminar essa live aqui, escrevam lá o que vocês acharam da live de hoje, para estimular mais pessoas, porque essa live vai ficar gravada. Desculpa, pessoal. E pode ajudar mais um monte de gente. Porque esse é meu intuito, eu não estou cobrando nada aqui, eu cobro nos meus cursos, até na minha própria terapia, que são toda segunda-feira. A terapia online, ela não é gratuita, mas é contribuição consciente. Você paga quanto você quiser, quanto você puder. E se não tiver nada, se você tiver quebradaço, você pode fazer tranquilamente também sem pagar nada, porque o meu foco é a mudança. Beleza? A Priscila disse que amou o exercício. Maravilha, Priscila. Muito obrigado. E é isso, Priscila. É fazer todo dia. O próprio Emily Coelho falava. O melhor hipnotista que... Eu estou falando aqui com minhas palavras, mas é o que ele disse. O melhor hipnotista que existe no planeta. Eu vou dizer o nome dele. Sabe qual é? Você mesmo. Você é o seu melhor hipnotista. Você já faz isso. Só não sabia que fazer isso, não tinha ferramentas para controlar isso. Mas não fique, tem muita expressão, eu só consigo fazer hipnose se alguém fizer comigo. Isso é uma crença limitante. Você pode ter uma certa dificuldade porque não está acostumado, mas você começa a exercitar. Não existe a melhor auto-hipnose, não existe melhor hipnose do que a auto-hipnose, bem feita, bem trabalhada, beleza? Obrigado, Dodger. Dodger falou massa, Covas, beleza? A Liz falou, foi maravilhoso, me vi falando em público, tinha vergonha. Olha só, a Liz já está falando que tinha vergonha, que nem tem mais. Igual o medo de rato que ela tinha aí também, que não tem mais. Que a gente trabalhou em uma sessão lá no curso de hipnoterapia. Muito bem, Liz. É quando eu digo, e se você já resolveu um problema com hipnose, com tela mental, já resolveu um problema, já achou o caminho, o resto é festa. Em tudo em sua vida você pode trabalhar telas mentais, entendeu? Só não para milagre. Não, para mudar DNA ainda não também. Ó, o Rodrigo Monteiro está falando aqui, o grande Rodrigão. Não existe sugestão mais poderosa do que aquela que eu possa me dar. Exatamente, exatamente. Perfeito. Cara, eu sou a prova viva disso, cara. Quem me conhece. Pessoal, alguma dúvida? Vou falar aqui para vocês, encerrando aqui a nossa live. 2 horas de live, pessoal. Tirem as crianças da sala, foi maravilhoso. Então, segunda-feira. Ó, a Priscila tá falando aí, ó, no mesmo tempo. A terapia de segunda com contribuição consciente é em grupo, Cobras? É sim. Ela é tanto transmitida pelo Instagram quanto é transmitida pelo YouTube. Antes eu fazia só pelo Zoom para ficar uma coisa mais restrita. Mas eu quero abrir para todo mundo, Pri. Então eu vou fazer para todo mundo. Quem quiser participar, na hora pode mudar. Quem não quiser se manifestar com o nome, na hora pode ir lá no perfil do Instagram. Só para fazer parte disso aqui, você pode mudar o seu perfil, mudar o seu... A pessoa pode mudar a sua foto, o seu perfil, para entrar aqui, para a gente não saber exatamente quem é a pessoa. Se a pessoa não quiser se expor. Mas eu quero abrir para todo mundo, pessoal. Que o pessoal está precisando demais. E eu não estou dando conta de fazer atendimentos individuais. Então, olha o que eu estou fazendo. Ao invés de fazer atendimentos individuais pagos, eu estou fazendo atendimento em grupo grátis. Quer dizer, contribuição consciente. Então, assim fica muito mais legal. Larissa, seja muito bem-vinda. É uma pena que você chegou agora, Lari. A gente fez uma prática muito massa aqui. Então, pessoal, é isso. Participem do nosso curso que começa no dia 1º de junho, que eu vou ensinar essa técnica, entre outras técnicas, na nossa formação. Você vai sair do nosso curso formado em hipnoterapia. Eu já vou deixar você pronto para resolver tudo? Não! Eu vou deixar você pronto para começar a resolver várias pequenas demandas ligadas à ansiedade, à timidez, à insegurança. Então você já vai sair formado em já resolver várias demandas e a partir daí você começa a estudar o assunto e aí você vê o quanto de leque de possibilidades que você vai abrir em atendimento. Você pode pegar praticamente tudo quanto é caso da sua vida e você vai sempre melhorar. Como eu digo, eu não falo, não é tratar, não é curar, não, é você mudar o comportamento da pessoa, independente do problema que ela tenha. Eu trabalho com mudança de comportamento, não estou aqui para curar ninguém. Viu? Quem cura é curandeiro e médico.
Ó, como o Rodrigo falou, vai sair do curso molinho, dando risada, kkk, que eu falo muito isso. A neuroplasticidade é para deixar o seu cérebro molinho para você dar as sugestões com mais facilidade. Pessoal, muito obrigado. Entrem no YouTube, se inscrevam, porque lá também essas lives ficam gravadas, você pode assistir depois, vão me ajudar, porque só com 1000 inscritos eu posso fazer live pelo YouTube. Aqui, porque eu estou fazendo live pelo YouTube, pelo computador, não está sendo legal. Aí o computador deu piripaque e não teve live certa. Muito obrigado a todos. O que é mais que eu tenho para falar? É coisa que eu falo, viu? Para quem era tímido, né? Para quem tinha medo de falar em público, agora eu fico catando coisa para falar para vocês. Mas eu acho que é só isso mesmo, pessoal, que eu tinha para falar, as anotações. Então, até mais. Espero todos vocês no dia 1º, no nosso curso de hermetismo, no nosso curso de hipnoterapia e toda segunda-feira, nossa terapia online. Amanhã, 7h30 da manhã, Mindfulness, todo segunda-feira. E hoje já são que horas, ó? Já vai dar meia-noite, mas amanhã eu tô 7h30 com vocês. Até mais, pessoal. E paz mental a todos. Muito bom ter todos vocês aqui.